Então vamos começar o texto aqui. A menina que fez a América. A minha história, vamos lá, acompanhem comigo a leitura, tá? A minha história começa muitos e muitos anos atrás. Atrás de onde? Podem perguntar vocês. E eu responderei, atrás de hoje, ontem, antes de ontem, longe na minha memória. Lá é o tempo e o espaço da minha história. Então aqui eu tenho um narrador que está contando essa história. Então eu tenho um narrador personagem, né? Aqui está para vocês o papel da minha história. Vou contar. Eu nasci no ano de 1890, numa pequena aldeia na Calábria, no sul da Itália. No sul da Itália. Uma terra em forma de bota que dá um pontapé no mar Mediterrâneo e um chute de calcanhar no mar Adriático. É lá naquela terra entre mares, foi que eu nasci num dia de inverno, quando as flores silvestres que perfumavam o ar puro dos campos da minha aldeia estavam à espera do florescer da primavera. Então ela está descrevendo todo o ambiente do momento em que ela nasceu, do lugar onde que ela nasceu. Então ela está situando a gente aí nesse contexto. Saracena. Este era o nome do lugar pequenino onde nasci. Saracena. A Saracena de 1890 era aquela sem a comunicação do telefone, os sons do rádio e as imagens da televisão nas casas, sem o eco dos carros e das motocicletas nas estradas ou o ronco dos aviões sobre os telhados. Então ela está colocando pra gente aqui, o contexto, né, de quando ela nasceu, o momento em que ela nasceu. E lembra que ela falou ali em cima, ó, que ela vai contar uma história que está na memória dela, bem antigamente. A música, tô aqui, tá? A música que andava no ar nos tempos da minha infância vinha do canto dos pássaros, do chiar das rodas das carroças, das batidas dos cascos dos cavalos, do burburinho do riso das crianças. Todo mundo aqui sabe o que é burburinho? Não? Burburinho é tipo uma falaçãozinha assim, ó. Tipo quando fica muito converseiro, sabe? Fica muita gente falando, fica aquele barulhinho assim. E aqui é o barulhinho do riso das crianças e do lamento do ensino das igrejas. É um barulhinho. Essa era a voz da terra onde começava a minha vida e terminava o meu mundo. Nunca cheguei a conhecer o meu pai, Domênico Galo. Só em retrato. Um homem alto, bonito, de finos bigodes. Ah, esqueci de dizer que meu nome é Fortunata e que quando menina me chamavam de Fortunatella. Então agora a gente sabe que essa personagem é uma menina, é uma mulher. Meu pai morreu muito cedo de um ataque do coração quando eu tinha 2 anos de idade e meu irmãozinho era ainda uma criança de berço. E foi assim que minha mãe, Giuseppina Ventimiglia, uma jovem fiadeira de Saracena, ficou sendo uma viúva moça com 2 filhos para criar, mas não ficou sozinha por muito tempo. Em fins do século XIX, esse aqui é o século XIX, a vida estava difícil para os trabalhadores dos campos da Itália e de outras partes da Europa. Faltava serviço e quando havia era mal pago. Então começaram a surgir notícias de que lá, do outro lado do oceano, nas terras jovens e ainda pouco exploradas do Novo Mundo, havia necessidade de gente disposta a trabalhar duro, com a promessa de enriquecer em pouco tempo. Aqui eu grifei o Novo Mundo porque é uma das palavras que vai aparecer lá no glossário. Esse texto aqui tem várias palavras uma embaixo da outra no glossário para a gente entender o significado. Tá? Eu grifei o Novo Mundo aqui, depois eu vou voltar para ele e para as outras do texto. E os homens começaram a partir sozinhos ou com as famílias. Iam para a América do Norte ou vinham para a América do Sul. Muitos deles para o Brasil. Eram os imigrantes e para cá vieram sobretudo depois de 1888, a fim de substituir a mão de obra dos africanos, libertados após a abolição da escravatura. Escravatura também está lá no glossário. Por isso, quando Vincenzo Laurito pediu a mão de Giuseppina Ventimiglia, foi logo dizendo, lembra que Giuseppina aí é a mãe dela, né?
Você quer ir para o Brasil comigo? As crianças ficam aqui na aldeia com os avós até juntarmos dinheiro por lá. Então mandaremos buscá-las. Assim, Vicenzo casou-se com Giuseppina e os dois partiram para fazer a América. E eu e meu irmãozinho Caetano ficamos sozinhos em Saracena. Ele sob a guarda do pai de nosso pai morto, eu sob os cuidados dos pais de nossa mãe ausente. Éramos órfãos, adotados em lares diferentes, mas nosso destino comum já estava traçado. Algum dia também nós seríamos dois pequenos emigrados da Calábria que atravessariam o mar em busca da família, agora partidas em duas metades, uma italiana, outra brasileira. Então esse aqui é o texto dessa mulher chamada Fortunata. Ela conta como foi a vida dela ali na Calábria, como que aconteceu com a mãe dela, diz que não conheceu o pai dela, né? Onde que ela fala aqui? Nunca cheguei a conhecer meu pai, porque o pai dela morreu. E aí, logo no final, na próxima página, o glossário. Mas ali há palavras que provavelmente vocês já conheçam, né? Mas não custa a gente dar mais uma olhadinha. Silvestre. O que quer dizer silvestre? Silvestre aparece lá no início do texto, aqui, ó. Flores silvestres. Alguém sabe o que é esse silvestres aqui? Sem olhar o glossário? Da floresta? Silvestre quer dizer aquilo que é selvagem, da selva, exatamente. Tia, Depois, oi, amor. esse texto aí é sobre os imigrantes que vieram para o Brasil, que Sim, ela é, conta do pai, do padrasto dela que propôs isso para a mãe, né? Para eles virem para o Brasil. Lá em 1800 e bolinha, 1889, acho que é isso. 1890, por aí. Ó, que vieram logo depois da abolição da escravatura, que é uma outra palavra que está no glossário, inclusive. Então, flores silvestres. Flores silvestres selvagens. Outra palavra que está no glossário, olha ali na tela que eu grifei para vocês. Reflorescer. O que quer dizer reflorescer? Reflorescer é cobrir-se novamente de flor, é sair a flor novamente. Depois, na outra página, a gente tem a palavra burburinho, que eu comentei com vocês, ó. Burburinho é um barulho que a gente não consegue identificar exatamente, realmente um barulhinho, né? Nesse caso aqui, o barulhinho do riso. Depois, chiar. Estão vendo essa palavra aqui? Chiar, o que é chiar? É sair um som, um chiado, produzir um som, um canto. Chiar das rodas das carroças, o barulho das rodas. Depois de burburinho, lamento. O que é lamento? Nesse caso aqui, lamento quer dizer você se queixar de alguma coisa, né? Mas o sino não está se queixando de alguma coisa, mas ele está fazendo barulho. Então ele está contando aqui do barulho dos sinos nas igrejas. Mais para baixo, cadê? Bem aqui, ó, 1, 2, 3, quarta linha desse parágrafo aqui, nunca cheguei. E foi assim que minha mãe Giuseppina, uma jovem fiandeira. O que é fiandeira? Tá no glossário. É aquela mulher que produz fios, que é usado para costura. Fiandeira produz fios. Só a profissão da mãe dela ali, o que ela fazia. Novo Mundo, que eu tinha comentado para vocês, que ia aparecer no glossário. O Novo Mundo se refere justamente nesse momento aí às Américas. A América do Norte, do Sul, América Central. Então, quando ele fala ali exploradas no Novo Mundo, ele está falando das Américas, porque eles estavam na Europa. E por último, a escravatura. Escravatura, que é a mesma coisa que escravidão. Tem relação com o tempo dos escravos. Tá, beleza aqui do texto, do glossário. Conseguimos perceber que é o quê? Uma narrativa, que a personagem que participa da história está contando, então ela está contando sobre a vida dela, então eu tenho uma narração em primeira pessoa de um narrador personagem, tá? Vamos lá para a questão número 16. O que diz aqui? Chamamos de narrador ou narradora a pessoa que narra. Nenhuma novidade para ninguém aqui, né? Narrador, aquele que narra. Assinar a alternativa que indica mecanismos utilizados
no texto que permitem ao leitor identificar o narrador. Então, mecanismos. Aqui ele quer meio que se referir a estruturas linguísticas. Bem facilzinha essa questão. Ele quer que a gente encontre a resposta em que eu tenho estruturas linguísticas que me mostrem que o narrador é em primeira pessoa. Então, olha lá, vamos alternativa por alternativa. Letra A. O uso de vocabulário próprio da Itália. Usa-se um vocabulário próprio da Itália e é isso que mostra identificar o narrador? Não, nada a ver. A presença de vocabulário usado por meninas. Só meninas. Nada a ver. Nada a ver, tia. Não é isso que mostra o narrador, né? Nada a ver. O emprego de termos como eu e nós. Yes. Eu e nós. Isso mostra que é um texto em primeira pessoa? Personagem. Sim. Narrador personagem. É isso aí. Vamos deixar ele paradinho aqui. Só que quando eu acho a letra C, eu não posso simplesmente ignorar a D e a E. Eu tenho que ler todas, né? Porque vai que exista uma que é mais certa do que essa. Letra D. O uso de palavras com valor afetivo. Também não é isso que faz identificar o narrador. Por último, o uso de termos como vocês. Muito menos. Quem vai fazer eu identificar o narrador é justamente uma palavra que mostre que é o narrador em primeira pessoa. Nesse caso, a letra Então acerta a letra C, C. né? A letra C. Que mostra que é o narrador. Tá certo que a gente pensou que é. Isso mesmo, narrador em primeira pessoa. E é um narrador personagem. Beleza. Questão 17. Como que a gente pode entender o título do texto A Menina que Fez a América? Essa daqui é uma questão sobre interpretação, né? Como que a gente consegue entender que o título do texto é isso? Pronto, vamos ver aqui então. A Menina que Amou a América. É isso que faz a gente entender que faz a América? Não. Não. Na verdade, ali quando ela tá contando a história dela, ela nem tava na América ainda. Ela tava lá na Europa, no lugar onde ela nasceu. Então não é essa aqui a resposta. A menina que descobriu a América. Será que ela foi lá com o navio dela, com as naus, de encontrar um novo lugar? Não, também. A pessoa que se mudou para a América. Sim, pode ser essa. Pode ser, né? A menina que fez a América, a menina que se mudou. Vamos ver a letra D e a letra E. A criança que nasceu na América. Ela nasceu na América, gente? Não. Não, ela nasceu na Europa. A italiana que odiou a América. Jesus Cristo. Ela nem tinha ido para a América ainda, né? Viajaram na maionese. Então só pode ser a letra C. C. Perceba que as letras A e E, ó. As letras A e E, elas meio que são absurdas no mesmo nível. Por quê? Porque ela não esteve na América ainda para saber se amou ou odiou. Então nenhuma das duas pode ser a resposta. Número 18. Esta questão aqui, eu acho que ela é um pouquinho mais difícil do que as outras duas anteriores. No trecho, essa era a voz da terra onde começava a minha vida e terminava o meu mundo. É sobre esse excerto aqui. O que a garota quis dizer com essa frase? O que ela quis dizer com a minha vida era onde terminava... Como que é? Onde começava a minha vida e terminava o meu mundo. Vamos lá? Letra A. Ela quis dizer que tinha sido ali que ela tinha nascido, mas não seria lá que ela continuaria vivendo. Era onde começava a minha vida e terminava o meu mundo. Parece ser? Não. Não. Vou deixar... Mais ou menos, mas mais ou não... menos, né? Vou deixar ela aqui. Letra B. A garota quis dizer que, apesar de ter nascido na Itália, ela não gostava de ser realmente italiana. Nenhuma possibilidade de isso ser uma resposta. Porque em nenhum momento ela dá uma justificativa ou fala que não gosta de ser italiana. Não dá nada a entender isso no texto. A menina quis dizer que ela tinha nascido e se criado na terra. Ou seja, que os pais dela eram trabalhadores do campo. Nada a ver. Nada Ela a ver. era órfã. Quando ela fala ali, ó,
que era a voz da terra, ela não tá falando terra, terra, terra. Não tá falando que era trabalhadora do campo, né? Da terra que a gente encontra ali no chão. Não é sobre isso. Então, não é a letra C. Muito menos que eram trabalhadores do campo. Ela nem conheceu o pai dela e a mãe dela era fiandeira. Letra D. Ela quis dizer que tinha uma voz bonita, forte e presente, que essa voz era o mundo dela, gente. Meu Deus do céu. Só se a pessoa estiver muito cochilando, né, pra achar que isso aqui é a resposta. Não dá pra ser. A terra vai ter a voz bonita? A menina quis dizer que o mundo dela era pequeno, do tamanho da aldeia onde ela tinha nascido, no sul da Itália. Lá no início do texto, nesse parágrafo aqui, ó, eu nasci no ano numa pequena aldeia na Calábria, no sul da Itália. Uma terra em forma de bota que dá um pontapé no mar Mediterrâneo. Ela fala que é uma aldeia pequena. Ela fala que é uma região muito pequena mesmo, né? De fato, como ela propriamente diz aqui. Então, a resposta dessa questão que mais se aproxima é realmente essa aqui. A menina que dizia que o mundo dela era pequeno, que era a aldeia, justamente onde ela tinha nascido no sul da Itália. Então, resposta à letra E. A letra A, que tinha sido ali que ela tinha nascido, mas não era ali que ela continuaria vivendo, esta parte aqui a gente não consegue identificar pelo excerto que dá do enunciado. Não dá a ideia de que ela vai se mudar dali. Isso ela vai falar só lá no final do texto. Então, é a letra E aqui, a resposta a essa questão, tá? 19. Segundo a autora do texto, onde se localizavam, bem fácil, o espaço e o tempo da história. Na Itália, da infância da garota, vou voltar para o texto, tá? Antes de ler as alternativas. E eu responderei, atrás, ontem, antes de anteontem, longe da minha memória. Lá é o tempo e o espaço da minha história, na minha memória. Olha aqui a questão 19. Fácil, né? Então, a resposta a essa questão, letra C, porque está propriamente escrito ali no texto. Letra A, na Itália, na infância da garota, a história não se passa exatamente nesse momento. A história está aqui na memória dela. Ela não vai só contar uma situação de 1890. Letra B, no Brasil, no futuro da menina, Jesus Cristo. Não. Nas descrições feitas pela garota, não. Na imaginação da garota? Não, imaginação é uma coisa que ela está criando. Memória é uma coisa que já aconteceu e ficou armazenada. Portanto, tem que ser a letra C mesmo, de fato. Questão 20. Releia o seguinte trecho. Essa aqui é a questão anulada. E por que ela está anulada? Olha o que ela diz. Releia o seguinte trecho. Releia. Só que se vocês observarem, esse excerto aqui não está no texto original. Então, quando ele pega esse trecho de forma descontextualizada, causa problema na resolução. Provavelmente alguém entrou com recurso aí, né? Para falar, não, esse trecho não estava no texto que foi lido. Então, por isso que ela foi anulada. Mas olha só sobre o que era essa questão. Sobre pronomes. Pronome pessoal do caso reto, mais especificamente. Ele pergunta ali, ó, esse ela, que está aqui no trecho, se refere a quem? A avózinha, a mãe, a querida, a espero, as roupas? Não tem como a gente responder. Sabe por quê? Vamos ler ali, ó. Eu perdera minha querida avózinha, mas ia ganhar finalmente minha mãe. Perdeu a avózinha, mas ia ganhar a mãe. Ela tinha escrito que havia um enxoval à minha espera no Brasil. Esse Ela quem? Ela quem? Até tem mais uma situação. O que está escrito antes desse texto? O que tem escrito na linha de cima que não está aparecendo aqui na sequência do texto? Eu não sei. Então, não tem como eu responder, porque causa aí uma ambiguidade. Por isso que ela foi anulada. Então, era basicamente a única questão de gramática e ela não funcionou na prova. Vamos para a questão, então, 21. A 21 e a 22. Para esse próximo texto aqui, que é o texto número 2. Esse aqui é o texto 2.
ele se configura como um quadrinho, né? Uma tirinha. E uma coisa muito importante que a gente tem que pensar quando a gente vai... Ai, quase caí da cadeira. Quando a gente vai ler um texto que tem imagem. A imagem verbal e a imagem não verbal. Vou colocar aqui, ó. Desculpa, linguagem, né? Não imagem, falei errado. Linguagem verbal mais a não verbal. Vamos lembrar o que é linguagem verbal? Linguagem verbal é aquela que tem palavra. E linguagem não verbal, o que é? É aquela que que não tem palavra, que tem imagem, que tem sons, que tem algo para você visualizar. Então, esse texto é uma Nesse linguagem, texto misto. Isso mesmo, Rafa. Nesse caso aqui eu tenho uma linguagem não verbal, porque é só imagem, né? Ali em alguns momentos. E ele, portanto, se configura como um texto de linguagem mista, como o Rafa falou, quando eu tenho a união do verbal e o não verbal. Então, vamos observar primeiro o que tem no primeiro quadrinho, né? Começa aqui em cima. Bang, o cara parece que tá batendo alguma coisa, idade da pedra. Então, parece que ele tá representando o homem da idade da pedra. Até porque, se vocês forem ver o título do quadrinho, é evolução tecnológica. Então, com certeza, ele tá falando do período de evolução do homem. Idade do bronze, o cara já tá com a mão erguida e batendo numa coisa de metal. Idade do ferro, idade do ferro. Ele já mudou ali também até a vestimenta dele, mas ele tá na mesma posição. Perceba que todos eles estão com a mesma posição, erguendo o braço direito e batendo. Idade média, o cara já tá produzindo as armas ali. Idade moderna, parece o Mario aqui, né? O cara tá com o braço direito erguido também, batendo numa outra coisa. Luigi, tia. Hã? Parece o Luigi. É, o Luigi, não o Mario. O Luigi é é. verde, né? O Mario é vermelho. Idade moderna, o cara tá batendo... Parece um volante isso, gente? Não, ele tá batendo tipo numa válvula. É uma válvula. E parece aqui, ó, parece um volantinho. Depois eu tenho idade da informática. O cara batendo onde? No computador. Aquele computador que não funciona. Então aqui a gente tem essa evolução tecnológica. Ele tá falando de uma coisa que está mudando em relação à tecnologia. Percebam, a posição do homem em todos esses quadrinhos é a mesma. Braço erguido, mãozinha aqui embaixo segurando alguma coisa. Só que cada um em seu período. Questão 21. Nessa tirinha vemos representações diferentes de profissionais em quadro a quadrinho. Vemos também legendas que identificam o tempo em cada um deles. A idade da informática, ela não existe, né? Idade da informática com esse nome. Mas a gente sabe que existe a idade Tem a em que a gente se pré-história, encontra tem agora. aí idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea, a nossa. Não, também tem a idade do ferro, do bronze e da pedra. Você Para esqueceu dessa situar também. ali no contexto. Mas aqui a idade de informática ele quis situar no nosso contexto, né, atualidade, que é quando os computadores, né, surgiram. Enfim, associando as imagens com as legendas, então essa questão é o puro suco da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Ai, que delícia! É exatamente isso. Então a gente vai ter que identificar essa posição do homenzinho ali nas imagens com a legenda. Vamos lá, então. Cada quadrinho indica uma atividade profissional da atualidade? Não, da atualidade não. Tá falando, inclusive, de profissionais do momento expresso pela legenda. Cada quadrinho traz exatamente a mesma atividade profissional? Não, porque mudou conforme o período. Os quadrinhos revelam profissionais fortes? Não. Amor, não tem nada a ver, né? Os quadrinhos indicam que somente homens podem ser profissionais? Não. Colocou-se o homem aqui, mas colocou como uma forma de generalizar, mas não que mulheres não pudessem fazer isso.
Portanto, por eliminação e também por questões absurdas das A outras letra E alternativas, tá certa. a letra E acerta. Os quadrinhos mostram a evolução das profissões? Sim, porque cada profissão relacionada ao período indicado pela legenda, representando diferentes momentos históricos. Certíssima, questão letra E. Questão 22. Tirinhas são textos que têm o objetivo de divertir. Claro, gente, vamos ter um pouco de bom senso. Não é porque eu vou ler uma tirinha e eu vou sair rolando no chão de tanto rir, minha barriga vai doer de tanta risada. Não é esse o ponto. Então, qual que é o humor aí da tirinha? O efeito de humor está no gesto do profissional, que se repete mesmo com a evolução da tecnologia? Não falei pra vocês que o cara tá sempre com a mão erguida lá? Parece ser a letra A a resposta? Parece, mas eu vou eliminar todas as outras 4? Vou ler até o fim, porque pode ser uma que esteja mais certa que essa. O efeito de humor tá na roupa? Claro que não, né? Porque a roupa, ela tá inclusive sendo representação do período. O efeito de humor tá na expressão do rosto? Não. Não, até porque Ele ele não nem tem tem nem expressão. rosto. Ele não tem rosto, ele nem muda a expressão, basicamente. Nada a ver. O efeito de humor tá no barulho? Não, porque o barulho é o mesmo em Não. todos os períodos. O efeito tá nos diferentes tipos de marreta? Não. Nada a ver, ele nem tem marreta. Então só não. pode ser a letra A. Só pode ser e é a letra A. Porque ele mais ou menos quer dizer assim, ó. Muda-se o tempo, mas o homem repete ações. Mais ou menos isso. Só que ações que são relacionadas e ambientadas no contexto em que elas são realizadas. Nesse caso aí, a idade da informática, o cara tá batendo no computador. Beleza. Agora, quantos textos a gente leu, gente? 2, né? 2. Olha ali em cima na próxima página. Leia o texto 4. Tá vendo que colocaram ali um a mais? Então aqui eu leio o texto 3. Texto 3. Para responder as questões 23, 24, 25, 26 e 27. Esse aqui eu achei muito bom. Então pode começar, senhor Cupim. Cigarra, me empresta o violão? Não, Só um pouquinho. não. Você emprestaria seu violão para um cupim? Ha! Ah, entendi! É muito boa. O Porque assim, cupim, o violão é feito de madeira, mas o cupim come a é madeira. perfeita, é essa a interpretação que tem que ser feita, Rafa. No início, até o terceiro quadrinho, até esse aqui, ó, eu não consigo identificar ser um cupim. Eu vou descobrir que é um cupim lá no último quadrinho, aqui, ó, quando ele fala cupim. Até então, eu tenho uma cigarra que tá negando o violão pra esse bichinho aqui. Olha a carinha dela, que fofa aqui. Brava. E aí a gente tem essa sacada no final. Então vai ser bem fácil responder a questão 23. Na fala da cigarra, no quarto quadrinho, é possível entender o motivo de ela não emprestar. Qual é esse motivo? O cupim não era Letra cuidadoso? Só pode ser a letra E. Nossa, eu falei e respondi logo a 23. Uhum. Então vamos ver a letra A. Ele não era cuidadoso e poderia quebrá-lo? Não é esse. Não é essa a interpretação que a gente faz, porque a gente está falando de um cupim. O violão era muito delicado e a cigarra estava com medo dele quebrar? Não. Esse D dele aqui tá escrito errado. Na verdade tem que ser isso aqui, ó. D ele. Não é a letra B. Letra C. O cupim não é o seu amigo? Não, ele pode até ser o amigo dele, mas não é esse o ponto. Mas aqui. O cupim só queria comer. Coitado. Ele até pudesse querer tocar, mas você ia confiar num cupim emprestando Não. O violão não é da cigarra, nada a ver. Questão letra E, o cupim poderia comer o violão. Essa é a gracinha. E uma outra coisa que a gente percebe na imagem. Note a cara da cigarra. Desde o início, ela não quer emprestar o violão. Ó, ela tá certa de que ela não vai Parece emprestar uma o violão. barata, tia. Ela parece uma barata? mesmo. Ela parece uma barata. E aqui ela tá
bem indignada. Como assim vou emprestar? Então ela tá decidida a não emprestar em nenhum momento. Questão 24. Eu falei isso para vocês porque é já um spoiler aí para uma próxima questão. Questão 24. Questão 24. Onde que a gente encontra o humor da tira? Essa aqui tem mais gracinha que a outra, né? A anterior. Onde que a gente encontra o humor? Letra D. Vamos ler a letra A. No primeiro quadrinho, quando a cigarra se nega. Não, esse aí não é o humor. A pegada da tira. Segundo quadrinho, na insistência do cupim. Ah, ele insiste, mas não é o humor isso. Tem uma coisa que é melhor. Com o fato de a cigarra... Ai, meu Deus, tem erro aqui também. O fato de a cigarra e o cupim não concordarem um com o outro. Não é o humor. Pode até ser uma verdade, mas não é esse o humor da tira. Questão E. O cupim desistir de pegar emprestado. Esse é o humor? Não. Então, resposta à letra E. O humor é justamente Sabia. quando ela explica que ela não vai emprestar o violão, porque é um cupim, e se emprestar o violão para um cupim, ele pode comer toda a madeira e destruir o violão, portanto. Questão 25. O texto faz referência a histórias antigas e universais. Inclusive, alguém aí saberia me dizer a qual história a gente pode se referir ao ler essa tirinha? Que A história? cigarra e a formiga. Isso mesmo, a cigarra e a formiga. Ai, mas nem tem formiga aqui, mas tem cigarra. Existe uma fábula bem conhecida da cigarra e da formiga, em que a A cigarra... cigarra, ela canta. Muito bem, a cigarra só quer saber de cantar. Ela é meio preguiçosa, ela só canta. E a formiga faz o quê? Trabalha, 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 trabalha. E isso é uma fábula. Mas existe uma situação da fábula que é uma característica muito própria. Quem sabe? Qual que é a característica própria da fábula, que é super comum? Os animais falarem. Os animais falam. Esse é o ponto. Então, nas fábulas, os animais falam. A gente respondeu uma prova ontem que tinha isso, né, Lina? Aquela que a gente estava revisando da fábula. Então, a fábula é uma narrativa em que animais falam. E a gente tem uma figura de linguagem chamada aí que é a prosopopeia, quando características humanas são colocadas em animais. Beleza. Ah, já respondi a questão, né? Olha a pergunta. Que gênero textual é esse? Fábula. Para... Fácil. Não é história em quadrinhos, porque a história em quadrinhos... A história em E quadrinhos onde tá a moral? É que geralmente fábula tem moral. né, professor? Só que qual que é a moral da cigarra e a formiga? Que tem que trabalhar, que é importante trabalhar. Aqui, olha só, ainda bem que você falou isso, Lei, porque o que pode acontecer? De às vezes a gente ler essa questão e achar que é uma questão sobre o texto 3, que é a história em quadrinho. Aí, se o aluno não lê direito, ele fala, isso aqui não é uma fábula, isso aqui é uma história em quadrinhos. Vai lá e marca a letra A. Só que eu não estou me referindo a esse texto da prova. Eu estou me referindo a um outro texto ao qual este da prova faz referência, que são as fábulas. Vocês conseguiram entender isso? Uhum. Mas, repito, um aluno desatento, que não lê a questão com muita qualidade, pode achar que ele está se referindo ao texto que está na prova, que de fato é uma história em quadrinhos. Mas não é isso. Repito, ele quer saber um texto ao qual ele faz referência, que são as fábulas, que inclusive tem uma moral, tem animais falando. Questão 26, mais uma questão de interpretação de texto, misericórdia, a prova inteira praticamente. Sobre as falas e imagens, ou seja, sobre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O que temos? No primeiro quadrinho, o cupim não acredita que vai conseguir o violão emprestado? Será que ele não acredita? Pelo contrário, observem ali o primeiro Ele quadrinho. tá com um sorrisão ali, Exatamente. ó. Sorrisão. Olha o primeiro quadrinho, gente. Ops, queria fazer de outra cor. Vou pegar aqui amarelo. Olha o sorrisão dele aqui. Ele tá crente que vai conseguir. E não satisfeito com o primeiro não, o que ele faz?
Pede de novo. Pede de novo. Ou seja, ele tinha uma esperança de que fosse conseguir. Portanto, não pode ser a letra A. Letra B. No primeiro quadrinho, a cigarra ainda está em dúvida sobre a resposta? Olhem para a cara da cigarra. Ela deixa a dúvida com essa cara e com essa resposta? E ainda tá com o ponto de exclamação. Ponto de exclamação. Ou seja, não, ela gritou com o cupim. Então, não pode ser a letra B. Letra C. Não! No terceiro quadrinho, olha lá, que a outra saiu chateadíssima. No terceiro quadrinho, a cigarra demonstra arrependimento? Gente, vocês acham que a cigarra tá arrependida? Ela ainda tá com a mesma cara. Ela tá com a mesma O problema é que cara. ela diminuiu. Dá um lux aqui, ó, na feição dela. Olha o olho dela, ela tá meio brava, ela tá assim, ó, bravona. Não. Então, não é a resposta. No segundo quadrinho, o cupim ainda acredita que pode obter? Não. Opa! Sim, tia, né? desculpa. Olha lá o sorrisão na cara dele. Ele leva uma invertida no terceiro quadrinho. Então, parece ser essa a resposta, mas vamos ler aí. No segundo quadrinho, aumenta a dúvida da cigarra sobre como responder o cupim? Gente, Ela nunca teve dúvida. a cigarra, ela tá certa do que ela quer para a vida dela. Ela não tem dúvida em nenhum momento. Ela sabe desde o início que emprestar uma coisa de madeira para um cupim, ó, não é uma boa ideia. Portanto, resposta, letra D de dado. É letra D? D de dado. Eu estava na página errada. Leia o texto 5. Não é o texto 5, é o texto 4. Essa prova tem só 4 textos e não 5. Agora, aqui, prestem muita atenção nessa hora. Hora especial. Aqui eu quero ver quem é que manda bem de linguagem conotativa e linguagem denotativa. Conotativa, sentido figurado. Tia, E denotativa Sentido é o real. sentido literal. é isso. Se você não souber isso, dificulta-se a resolução. D de dicionário. Muito bem. D de dicionário. C de nada. Mas essa a gente sabe que se D é de dicionário, C é a figurada. Então, conotativa, figurada e denotativa. C de cachorro literal. de 3 cabeças. C É o de quê? cachorro. C de cachorro de 3 cabeças. Que não tem nada a ver com sentido figurado. Mas enfim. Essa menina é uma criança, né? Ela entra lá no negócio de fazer chave. Fazem-se chaves. Ela entra então num chaveiro. Segundo quadrinho. Bom dia, moço. Quero que me faça a chave da felicidade. Aí ele, na maior das boas intenções. Com muito prazer, menina. Trouxe um modelo? Aí ela sai brava. Olha a cara dela aqui no terceiro quadrinho, que meio de indignada. Tipo assim, meu Deus, ele quer um modelo? Aí ela fala, esperto, o velhinho. Gente, pra gente interpretar aqui, será que ela quer uma chave que abra a porta da felicidade? Tipo uma chave, né? Não sei. Acha que ela quer a chave do banco. Ou ela quer O banco é uma a chave de felicidade. alguma coisa que ela quer pegar. Mas vamos pensar assim, a Mafalda sempre traz pensamentos e reflexões pra Literais. gente conotativos, né? De sentidos Ela sempre figurados. traz conotativo, né? Sempre ela traz uma interpretação conotativa pra gente. Ela sempre reflete sobre as mazelas do mundo, sobre as dificuldades do mundo, ainda que seja uma criança. Vamos Eu ver acho ali. que é mesmo a porta pra felicidade, tia. Você acha? Vamos Eu olhar acho. aqui na questão 27. No segundo quadrinho da tirinha, Mafalda pede ao chaveiro para que ele faça a chave da felicidade. O que ela quis dizer com isso? Vamos lá, letra A. O que ela quis dizer? Ela quis dizer que queria uma chave para abrir uma porta. Vamos ler a letra B. Ela diz que precisava de uma chave que abriria a porta da felicidade. Não. Letra C. Era apenas uma outra forma de dizer que ela queria algo que a pudesse trazer felicidade. Letra D.
Era o nome dado à chave? Essa aqui com certeza não. Não é o nome da chave. Ela queria uma chave para um amigo que se chamava Felicidade? Não. Também não. Então, ó, pra gente responder essa questão, a gente tem que entender o contexto da Mafalda. A Mafalda é uma garotinha que faz a gente refletir sobre problemas, situações difíceis da vida humana. Então, há muita linguagem conotativa nas historinhas dela. Portanto, as letras A e B não se encaixariam aqui, porque ela não está falando de uma porta física. Ela está falando de uma porta no sentido figurado, ou seja, alguma coisa que pudesse trazer felicidade. Então, A gente letra A tá- também pode ser eliminada por causa disso. as letras A e B podem ser eliminadas porque ambas abordam uma questão física, literal da porta. E não é isso que a gente quer. Portanto, letra C é algo que a pudesse trazer felicidade. Professora, concorda comigo se fosse a letra A, podia ser a letra B? Exatamente. Aí não teria resposta, né? É. Bem observado isso, Lei. Porque não teria como ser a resposta nenhuma delas, porque senão a questão seria Sim. anulada. Haveria duas respostas, né? Próxima questão, 28. Interpretação de texto de novo. Na tirinha, a Mafalda vai embora sem a chave da felicidade. Por que isso acontece? Letra A. Porque ela não conseguiu um modelo da chave da felicidade, é por isso que ela não conseguiu. Letra B. Porque o chaveiro não tinha o modelo da chave da felicidade. Porque ela vai embora sem a chave, né? É. Letra C. Porque a chave já tinha acabado. Gente, eu já vou eliminar isso aqui, tá? Porque nada a ver. Letra D. Porque o chaveiro se recusou a fazer a chave? Não, ele nem se Não. recusa a fazer a chave em nenhum momento ali. Letra E. Letra E. Porque não existe uma chave que traga felicidade. Tá, então ficamos entre A, B e E. Lembrando que a gente está falando aqui no sentido conotativo, que é o sentido figurado. É disso aqui que eu não posso me esquecer. Porque ela não conseguiu o modelo da chave, é por isso que ela foi embora sem a chave da felicidade. Se eu estou falando de uma chave de felicidade referente a algo que traga felicidade para minha vida, então essa aqui não pode ser a resposta. Porque aqui seria num sentido muito denotativo, muito literal. Porque o chaveiro não tinha o modelo da chave? Nem Também. tem essa chave? Também não, porque estaria no sentido literal. A única que traz um sentido figurado é a letra E, porque não existe uma chave que traga felicidade. Ou seja, a gente não tem uma fórmula para a felicidade. A felicidade pode acontecer na nossa vida de diversas maneiras. Questão 29. No segundo quadrinho há o uso dos 2 pontos. Olha só, graças a Deus, uma questão aí que envolve não só a interpretação de texto, mas uma outra questão aí do mundo da linguagem, da pontuação, mais especificamente. Então, isso aqui é pontuação. Tcharam. 2 pontos. Mas, gente, onde estão esses 2 pontos? Vamos ver aqui. Vocês conseguem ver? Eu vou dar um super zoom aqui, ó. Conseguem ver aqui os 2 pontos? Na frente do moto. Bom dia, moço. Quero que me faça a chave. Viram? A questão 19 é sobre isso aqui. Por que esses 2 pontos foram utilizados? B? Vamos ler. Não, a B não. Esses 2 pontos a utilização deles sinaliza que a Mafalda tem dúvidas sobre a resposta que vai ter o vendedor? Não. Perceba que ela usa esses 2 pontos, né? Esses 2 pontos foram usados no momento em que ela começa a falar. Então ela fala, bom dia, moço. Aí ela começa a falar o que ela quer. Então esses 2 pontos, eles dão uma pausa para ela explicar o motivo pelo qual ela foi até o chaveiro. Então não é a letra A. Letra B. Indica que a Mafalda está pensativa? Não.
quem faria esse papel talvez fossem os 3 pontinhos, né? Esse aqui, mas não é isso. Letra C. Demonstra que a Mafalda está com muita pressa? Nada a ver, nem tem como demonstrar isso. Indica que a Mafalda ainda tem dúvidas sobre o seu desejo? Não, ela tem Não. certeza do que ela Então, quer. só pode ser a letra E. Ela tem certeza do motivo porque ela foi lá. Letra E. Explica e detalha a razão da visita dela. Veja de novo no quadrinho. Bom dia, moço. Tudo isso aqui, ó, é a descrição, é o detalhamento daquilo, do motivo pelo qual ela foi ao chaveiro. Isso aqui é o detalhamento. Bom dia, moço. Vou começar a falar. Então, ela vai explicar por que ela tá lá. Número 30. Assinale a alternativa em que a expressão com muito prazer é substituída por uma expressão com sentido antônimo. Gente, antônimo é o quê? Contrário. Que é diferente dos sinônimos. Cuidado com isso, para não confundir. Então, se eu E, não... professora? Oi? D de dedo? Isso mesmo. Então, aqui, ó, se você tá desatento, não se lembrando do que significa antônimo, você vai errar essa questão. Então, aqui requer um conhecimento de vocabulário, para você saber o que é antônimo e sinônimo, né? Desse conteúdo aí da língua portuguesa. E também uma questão de vocabulário para você compreender as palavras que estão nas respostas. Com muito prazer quer dizer com muita impaciência. Quer dizer, ele tá no sentido contrário, né? Com muito prazer. O contrário disso é falar que você está impaciente? Não. Não. Com muito prazer, com muita satisfação? Também não. Não, isso aí. Ó, ele quer mais É ou menos uma palavra que seja antônimo de Satisfação prazer. é o sinônimo. Exatamente. Satisfação é meio que o sinônimo da palavra prazer. E impaciência não tem nada a ver com prazer. Preocupação, Não. antônimo de prazer? Não, porque eles não estão no mesmo campo de sentido. É desgosto, tia. Desgosto, parece ser. Desgosto. Distração? Também não, né? Porque não tem nenhuma Desgosto é relação. um significado mesmo. Desgosto é o contrário de gosto. Prazer teria relação com gosto. O contrário dele seria o desgosto. Portanto, com muito desgosto, letra D.